meus alunos do primeiro ano. Hoje nós vamos ter mais uma aula e nós vamos falar hoje sobre a classificação dos instrumentos musicais. Vamos falar hoje dos instrumentos de sopro, tá? E para começar a nossa aula, vou começar fazendo a correção dos exercícios de fixação da aula passada, tá? Bem, a primeira questão da nossa folhinha, ela está pedindo o seguinte: faça um X no instrumento que é classificado como cordas. Nós temos dois instrumentos aí. Nós temos uma bateria e nós temos um violão. Qual que vocês marcaram? O violão. Muito bom, tá certo, é o violão mesmo, tá? O violão é um instrumento de corda que para você produzir o efeito sonoro dele, o efeito musical, você tem que fazer alguma ação em cima das cordas dele, tá? Então ele é cordas. A segunda questão: quais os grupos de instrumentos musicais que existem? Aí tem corda, cantante, melodiosos, percussão e tecla. E temos cordas, sopro, percussão e tecla. É a segunda opção. Cordas, sopros, percussão e tecla. Tá? Muito bom. Dada a figura do instrumento abaixo, marca o grupo a qual ele pertence. Nós temos um instrumento aí que é conhecido nosso, é uma guitarra. Né? Uma guitarra é um instrumento de percussão? Não. É um instrumento de tecla? Também não. É um instrumento de sopro? Para você produzir o efeito na guitarra, você tem que soprar a guitarra? Não. Então, é um instrumento de corda, tá? Muito bom. Aí, a quarta e última questão, nós temos aí o seguinte: faça um X no instrumento que não é de corda. A gente tem uma guitarra, uma bateria, um violão e um violino. Qual o único que não é de corda? É a bateria. Quem marcou a bateria acertou, tá certo. Muito bom, parabéns, tá? Então, vamos dar prosseguimento com o nosso assunto e falando sobre a classificação dos instrumentos musicais, sopro. Como é que a gente fica sabendo quais são os instrumentos que são classificados como sopro? O que precisa para ele ser classificado como sopro? Então, vamos lá a resposta. Os instrumentos musicais de sopro são os que, para produzirmos o efeito musical, precisamos soprar nele. É o caso do instrumento que eu usei para começar a nossa aula. Para conseguir tirar o som na flauta, você tem que soprar. Tá? Você tem que pegar essa partezinha que parece aqui um apito na flauta e soprar aqui, vai passar essa palhetinha aqui e vai produzir o efeito sonoro, o efeito musical. Tá? Então, todo instrumento de sopro é aquele que, para você produzir o efeito musical, você tem que soprar. Bem, e a flauta, um instrumento de sopro, nós temos vários representantes, né? Nós temos a flauta doce, temos a flauta transversa, que é aquela que eu, de vez em quando eu toco para vocês na nossa aula. Ela chama flauta transversa porque ela é tocada numa posição atravessada, de lado. Tá? E temos também um saxofone, tá? Que é o terceiro instrumento aqui que eu coloquei para vocês verem. Tá? Bem, relembrando então, o instrumento musical de sopro são os que, para produzirmos o efeito musical, nós precisamos soprar neles, tá? E nós temos como representante a flauta doce, que é o instrumento que a gente toca, a flauta transversa, tá? E o saxofone. Existem outros também, tá joia? Então, por hoje é só, até a próxima aula e um abração para vocês.